Por que a MRS rejeitou a volta das suas U-23 alugadas? Quando começou a decadência da FEPASA? Qual foi o fim da Companhia Ferroviária Santa Matilde? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos inscritos na edição anterior. E como de praxe, nós vamos começar lendo alguns comentários deixados na edição anterior, complementando respostas que eu dei. O Ricardo Braga deixa a seguinte complementação a respeito de uma questão envolvendo por que é comum em Minas Gerais as linhas de trem passarem no meio da rua nas pequenas cidades daquele estado. A respeito disso, ele diz: a estrada de ferro da Cantareira, em São Paulo, passava pelo meio da rua Alfredo Pujol, no bairro de Santana, em São Paulo, capital. A estrada de ferro funilense, depois Sorocabana, passava pelo meio de diversas ruas no distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, e no município de Paulínia. Tenho diversas fotos atuais do trajeto. Exatamente como o Ricardo e como eu mesmo falei na edição anterior, tal situação dos trens passarem exatamente no meio da rua, em cidades pequenas, não é exclusiva de Minas Gerais, mas sim de diversos locais do Brasil e do mundo, embora esse tipo de compartilhamento esteja se rareando atualmente, porque estão se construindo variantes para tirar as linhas desse tráfego mútuo com automóveis. Muito obrigado por sua participação, Ricardo. Agora nós vamos para as perguntas de hoje. Lucas Mark. Olá JJ, sabe me dizer se a MRS ainda usa as SD18 atualmente? Lucas, já faz alguns anos que eu não vejo fotos das SD18 em operação. Eu acredito que as últimas unidades em condições de operação foram vendidas para a Ferrovia Transnordestina, para uso na nova Transnordestina, e em manobras no Porto de São Luís, já que lá existe linha de bitola mista por causa da estrada de ferro Carajás. Eu vi que alguém até chegou a comentar que as SD18 ainda são utilizadas em manobras internas em grandes oficinas da MRS, mas como eu acabei de dizer, eu já não vejo fotos das SD18 em operação nessa ferrovia já faz uns 5 anos. Então eu acredito que não, elas não são mais utilizadas pela MRS. Muito obrigado por sua participação, amigo. Tennyson Lemos. O uso de truques guias não diminui a capacidade de tração por diminuir o peso aderente? Amigo, eu realmente não sou especialista em engenharia ferroviária, então eu não vou ter uma resposta técnica para isso. Eu acredito que não, já que os truques guias são levados em conta quando da construção da locomotiva. Eles não são um apêndice instalado nelas. Entretanto, se alguém tiver uma informação a respeito e possa complementar isso, por favor, deixe aqui nos comentários, que tanto eu quanto o amigo Tennyson vamos agradecer. Muito obrigado por sua participação, amigo. Kaczynski _BR. Tudo bem, JJ pessoal? É que eu estou montando uma maquete na escala M, e tem uns trens elétricos aqui que eu posso ligar a energia positiva na caternária e o negativo nos trilhos. Uma pergunta, como funcionavam as locomotivas elétricas como a Vandeca V8? Como elas pegavam a eletricidade? Elas são corrente alternada ou corrente contínua? A CPTM usa o mesmo sistema da V8 e o metrô, que sistema usa? Obrigado. Amigo, no caso, locomotivas como as V8, as Vandeca, as russas, as lobas, as pão de forma e praticamente todas as locomotivas elétricas que rodaram no Brasil são de corrente contínua. E elas funcionam basicamente no mesmo sistema que você descreveu para a sua maquete em escala N. O positivo fica na caternária e o negativo fica no trilho. Esse é o mesmo sistema que é utilizado pela CPTM, já que ela herdou os sistemas de eletrificação da FEPASA e da rede.
Já o metrô utiliza um sistema de terceiro trilho, que é o mesmo sistema basicamente que é utilizado, por exemplo, pela empresa de ferromodelismo Lionel. Ou seja, um terceiro trilho aplicado junto com os dois trilhos onde o trem roda, sendo que nesse terceiro trilho passa energia positiva e nos dois trilhos onde o trem roda passa energia negativa. Na verdade, polo positivo e polo negativo. No caso, isso é adotado no metrô para não precisar colocar uma caternália, o que faria com que o túnel precisasse ser mais alto. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. João Fernandes, uma pergunta. Por que a Brasil Ferrovias não adquiriu locomotivas SD-42 usadas dos Estados Unidos? E muito obrigado por responder minha pergunta. João, na realidade a Brasil Ferrovias adquiriu, se não me engano, 3 locomotivas SD-42 usadas dos Estados Unidos e que formariam a série 9500 em sua frota. Entretanto, como a frota da Brasil Ferrovias naquele momento era formada basicamente por locomotivas da GE, com exceção de algumas poucas G12 e GP da EMD, a empresa preferiu trocar essas SD-40 por locomotivas da GE, junto com a MRS e a ALL. Por isso elas nem sequer receberam a numeração 9500. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel, novamente meus parabéns pelas matérias, JJ. Perguntas. Por que nas pontes e viadutos possuem 2 trilhos no meio do trilho principal? Por que a Companhia Paulista adotou em seus vagões de carga a cor preta? Obrigado. Carlos, no caso dos vagões da Companhia Paulista, ela não adotou apenas a cor preta. Ela tinha uma vasta variedade de cores em seus vagões. Geralmente essas cores eram para designar que tipo de carga era transportada nos vagões. E para ser bem sincero, a Paulista nem chegou a usar vagões com a cor preta. Eram vagões com a cor marrom escuro. E que devido a questões como desgaste por causa de temperatura, chuva, sol, elas adquiriam outras tonalidades. Já na questão das pontes, existem esses contratrilhos para firmar os trilhos nos dormentes. Lembrando que, geralmente, nas pontes não existe lastro, com algumas exceções. E o lastro é quem faz com que os dormentes e os trilhos não escorreguem para o lado. Por isso são instalados contratrilhos, que são os nomes desses trilhos que vão entre os trilhos onde o trem roda, para evitar que haja esse deslocamento. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, amigo. Muito obrigado por sua participação. Felipe Ferracil. Uma pergunta para o próximo vídeo. Em que época, ano ou governo a decadência da FEPASA se deu início de forma latente ou até mesmo de forma imperceptível? Felipe, essa é uma questão até subjetiva, porque se nós formos comparar em relação à Companhia Paulista, foi praticamente imediato. Entretanto, em relação à Companhia Mogiana e São Paulo Minas, isso se deu por volta da década de 1980. Entretanto, é consenso dizer que a decadência da FEPASA começou de forma significativa por volta de 1975, quando ela iniciou a desativação de diversos tipos de trens de passageiros, diversos tipos de carros de passageiros, como os carros Pullman, além da desativação de diversas locomotivas mais antigas, tanto diesel quanto elétricas. Além de ter sido nessa época que ela tomou vultuosos empréstimos para os projetos de eletrificação e retificação de seu corredor de exportação Uberaba-Santos e para melhorar o serviço de subúrbio em São Paulo. Coisas que eram necessárias, mas que acabaram não se pagando, e cuja a hiperinflação dos anos 1970 e 1980 acabou prejudicando a empresa a pagar, fazendo com que ela ficasse pagando juros em cima de juros. Ou seja, foi por volta de 1975 e 1976 que a decadência começou a acontecer. Entretanto, a ferrovia descarrilhou de vez na década de 1990. Muito obrigado por sua participação, amigo. Alcenir Rocha. Boa noite, JJ. Gostaria de saber se ainda existem fábricas de trens de passageiros no Brasil e que fim levou a fábrica de trens Santa Matilde. Obrigado e parabéns pelo canal. Um abraço. Alcenir, ainda existem fábricas de trens de passageiros no Brasil, como por exemplo a Alstom e a Hyundai Rotem. Entretanto,
como não estão ocorrendo encomendas para novos trens de passageiros, e no caso aqui eu estou me referindo a trens de subúrbio e metrô, praticamente essas fábricas estão paralisadas ou atendendo apenas algumas pequenas encomendas para exportação, dedicando-se à fabricação de componentes para outros tipos de serviço, como o setor automotivo ou elétrico. Quanto à Companhia Industrial Santa Matilde, que é o nome da Santa Matilde que fabricava vagões e carros de passageiros, ela praticamente deixou de operar em 1988, após uma existência com alguns momentos altos e muitos momentos baixos. Em 1998, como a situação ainda estava indefinida, a Justiça entregou a fábrica de Três Rios da Santa Matilde para o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, que formou uma cooperativa e posteriormente alugou os galpões para a empresa T-Trans, que fabricava VLTs e outros tipos de veículos rodoviários, e que pediu falência recentemente, acredito que ano passado. Em 2008, parte dessas instalações acabou sendo vendida para uma empresa siderúrgica. Já a fábrica de Conselheiro Lafayette foi assumida por uma cooperativa dos empregados, de maneira meio que unilateral. Em 2005, a Justiça decretou a falência da Santa Matilde e também declarou que essa cooperativa da fábrica de Conselheiro Lafayette seria a herdeira de todos os passivos trabalhistas, ou seja, essa cooperativa é que teria que pagar todas as multas e salários atrasados referentes ao período em que a Santa Matilde ficou sem operar. Como tal cooperativa não teria condições de fazer isso, ela entregou todo o patrimônio à Justiça, que leiloou a fábrica e todo o patrimônio em 2009. E eu não tenho informações sobre o que ocorreu depois disso. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Gabriel Durvalo. Olá, JJ. Uma pergunta para o Ferro Respostas. Por que a MRS não aceitou de volta as U-23C que estavam alugadas para a FCA VLI? Gabriel, o que aconteceu com essas locomotivas, e não apenas com elas, mas também com as locomotivas que foram alugadas pela Progress Rail para a VLI FCA, foi que esta concessionária, pelo que se diz, não fez qualquer manutenção nessas locomotivas no período em que elas estavam operando nessa empresa. Ou seja, quando acabou o contrato de aluguel e as locomotivas voltaram para seus proprietários, eles simplesmente receberam apenas cascas, sem qualquer manutenção e sem qualquer condição de manutenção para voltar à operação. Por isso, a MRS e a Progress Rail praticamente não aceitou de volta essas locomotivas e elas se encontram atualmente abandonadas em Boa Vista Nova, aguardando uma definição do que vai acontecer. Já que as duas empresas proprietárias pediram uma indenização via NTT à FCA para pagar o custo dessas locomotivas que foram perdidas. E é lógico que a FCA não quer pagar isso. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. O próximo Ferro Respostas irá ao ar no dia 27 de novembro. Então vocês podem enviar perguntas até o dia 17, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência para facilitar a edição. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!